Capítulo 61. Livro antigo. No bulevar, Gain curvou-se e tremeu. Lueng tinha um sorriso gentil. O Vuzu da cidade das 1000 agulhas, Gong Shuji mandou vocês para cá? Perguntou Lueng. Gain respondeu rapidamente. Sim, o mestre Vuzu me enviou aqui. O festival do duplo nono está se aproximando. O mestre Vuzu originalmente queria vir à montanha Anil para agradecer pessoalmente ao deus lobo. Mas o sacrifício do deus do fogo é iminente, e o antigo clã da cidade está um tanto inquieto. O mestre Vuzu precisa ficar na cidade e não tem tempo para sair, então ele me enviou aqui para oferecer um presente ao senhor deus lobo. Com isso, Gain tirou o presente que carregava consigo. Era um livro antigo, amarelado e danificado, comum e esfarrapado, sem nenhuma característica especial. Se você o deixasse na rua, receio que ninguém se importaria. No entanto, Gain foi extremamente respeitoso e entregou cuidadosamente o livro antigo e esfarrapado a Lueng, dizendo: este livro é um livro antigo. O mestre Vuzu o encontrou inadvertidamente, mas não conseguiu ler o conteúdo. O livro estava em branco. O mestre Vuzu disse que o deus lobo é sábio e pode ler este livro, então ele me pediu para enviá-lo a você como um símbolo de gratidão. A narração de Gain fez Lueng entender a causa e o efeito. Mas este presente, não sei o que dizer. Lueng perguntou curioso, por que ele quis me agradecer? Lueng sentiu que não parecia ter feito nada digno da gratidão de Gong Shuji, não é? Gain sorriu e disse: Deus Lobo, não seja modesto. É com a sua orientação que o mestre Vuzu poderá suprimir o antigo clã da cidade e torná-lo benéfico para o povo. Toda a cidade se lembrará da bondade do Deus Lobo. A reverência a Gain vem do coração. O mestre Vuzu é poderoso, mas é retraído e rebelde. No passado, ele foi frequentemente manipulado por antigos clãs que brincavam com política. No entanto, desde que retornou da montanha Anil da última vez, as sucessivas medidas e reformas do mestre Vuzu suprimiram e derrotaram completamente todos os antigos clãs. Antes que o grupo de antigos clãs reagisse, ele já estava em vantagem. Como confidente de Gong Shuji, Gain respeita sinceramente o deus lobo que guiou o mestre Vuzu. No entanto, Lueng ficou completamente atordoado depois de ouvir as medidas de reforma que Gong Shuji fez depois que voltou. Gong Shuji realmente seguiu suas palavras para realizar uma reforma, suprimir os antigos clãs e beneficiar o povo. Esse cara é realmente. Depois de Lueng ficar em silêncio por um tempo, ele suspirou sem palavras. Nesse caso, aceitarei este presente. Mas a história que ele ouviu da última vez tem uma continuação. Você pode ouvir a história e repeti-la para ele, disse Lueng. Espero que esta história que compartilho possa esclarecê-lo. As palavras de Lueng surpreenderam Gain. Sabendo que o deus lobo estava pregando novamente, ele imediatamente se levantou respeitosamente e disse: Deus lobo, estou ouvindo. No pequeno pavilhão de madeira, Lueng suspirou enquanto contava a história da velhice de Wei Liang. O tom de Lueng não era agressivo, mas o conteúdo da história fez Gain zoar. Depois de ouvir o final do desmembramento de Wei Liang, ele ficou ainda mais assustado e inquieto. Senhor Deus Lobo, depois da história de Lueng, Gain disse apressadamente: se é como o que você disse, o mestre Vuzu também. Lueng balançou a cabeça e disse: não precisa entrar em pânico. Wei Liang na minha história está em uma situação diferente de Gong Shuji. Wei Liang, um mortal, será como uma lentilha d'água sem raízes, sem nada em que se apoiar quando a tendência geral cair. Mas a base de cultivo de Gong Shuji é profunda, e ele está em uma situação diferente de Wei Liang. Mesmo que ele falhe no futuro, não há perigo de ser morto. Você só precisa contar a ele a história que ouviu hoje e deixá-lo aprender isso em seu coração. Após uma pausa, Lueng disse novamente: além disso, há outra frase que você pode dizer a ele. Gain saudou apressadamente: Deus Lobo, por favor, diga-me. Lueng disse com um sorriso: não seja tão generoso. Acabei de contar uma história. Quanto ao que a cidade das 1000 agulhas pode se tornar no final, é tudo culpa sua, não minha.
volte e diga a Gong Shuji que a força é mais forte do que qualquer coisa. Não importa quão traiçoeiras sejam as táticas daqueles antigos clãs, enquanto ele se lembrar desta frase, ele será invencível. Luen sorriu e disse algo, o que fez Gaien ficar atordoada por um tempo, e finalmente fez uma saudação profunda, devota e respeitosa. Gaien, em nome da cidade das 1000 agulhas, obrigado pela sua orientação. Bem, não seja educado, Luen balançou a cabeça. Como eu disse, estou apenas compartilhando uma história. Não entendo nada de assuntos de Estado e não entendo nada de política. Não importa o que você faça no futuro, é o resultado do seu próprio esforço. Não me agradeça. As palavras de Luen não foram modestas, pois ele apenas contou algumas histórias sem dar nenhuma orientação. Quanto às melhorias e medidas implementadas por Gong Shuji, todas são fruto do esforço do próprio Gong Shuji. Mesmo que Luen seja meritório, ele apenas inspirou Gong Shuji, no máximo. Ele não quer ser ganancioso. Ele deixou a bruxa chamada Gaien conversando por um tempo, e então Gaien estava prestes a sair. Depois de ouvir a história contada por Luen, Gaien ficou extremamente ansioso. Ele só queria voltar para a cidade das 10.000 agulhas imediatamente e contar a história que ouvira hoje ao mestre Wuzu. Quanto a ficar aqui e perturbar o cultivo do deus lobo, Gaien definitivamente não ousa. Vendo que ele estava determinado a ir, Luen disse, se for assim, não vou pedir para você ficar. Mas se eu deixar você voltar de mãos vazias, pode parecer que sou muito mesquinho. Luen olhou para o templo do deus lobo e disse à garotinha em frente ao salão, Xiaowai, vá buscar 2 potes de vinho de flor de pessegueiro. Depois de ver a menina assentir e desaparecer, Luen sorriu e disse, não há coisas raras na minha montanha, mas o vinho de flor de pessegueiro tem um gosto bom. Agora, um é dado a Gong Shuji e outro a você. Os presentes são simples. Por favor, não ria de mim. Gaien disse apressadamente, como eu faria isso? Muito obrigado. O deus lobo é modesto. Ele não ousa ser rude. Depois que Xiaowai pegou 2 potes de vinho de flor de pessegueiro, sentiu o aroma suave e elegante do vinho. Gaien entendeu que o vinho de flor de pessegueiro não era um presente tão simples quanto o deus lobo havia dito. Era um vinho destilado completamente raro. Aceitando respeitosamente os 2 potes de vinho, Gaien se despediu de Luen e desceu a montanha. No pavilhão, Luen observou Gaien sair, então abaixou a cabeça e se concentrou no pergaminho amarelo claro em sua mão. Este livro é muito grosso e seu material é diferente do papel comum. É feito de couro, mas o papel não parece pergaminho. Depois que Luen abriu, ele viu uma página amarela em branco, sem nenhuma palavra. Ele balançou a cabeça, desamparado. Com certeza, como ele imaginou, ele não conseguia ler este livro antigo. Gong Shuji não conhecia os detalhes de Luen. Ele pensava que Luen era um cultivador antigo, então lhe enviou este livro. Mas Luen sabia em seu coração que estava preso no primeiro limiar do cultivo, abrindo a porta do céu, há muito tempo, e ainda era um novato no caminho do cultivo. Se este livro antigo realmente precisa de um grande poder mágico para ver o conteúdo, Luen obviamente não está à altura. Mas, já que foi entregue, Luen aceitará. Talvez ele possa entendê-lo mais tarde. Ele recolheu os livros antigos e disse, tudo bem, Xiaowai, volte. Luen, que estava na metade da conversa, de repente percebeu algo e olhou na direção da fornalha de espadas do lado de fora da montanha. Ele viu que a fornalha da espada, que estava silenciosa há muito tempo, explodiu em um fogo ardente que subiu direto para o céu. A enorme chama fez o céu e a terra parecerem pálidos em comparação. A aura do trovão é assustadora e vasta no céu. No piscar de olhos, as nuvens celestiais de trovão sobre a montanha Anil surgiram e foram dispersadas por uma forte rajada de ki de fogo e relâmpagos. Na montanha Anil, o vento rugia e o fogo estava por todo o céu. Nesse momento, Luen atingiu o auge de sua inquietação física. Ele encarou o fogo aterrorizante que refletia ao céu e à terra e sentiu a aura de trovão subindo do fogo.
Mesmo ele não conseguiu evitar um arrepio naquele momento. Então a espada do trovão celestial finalmente foi forjada. Mas esse poder é muito exagerado, não é? Capítulo 62. O Deus matando o trovão celestial, parte 1. Desde que Lueng embarcou no cultivo do trovão celestial, o trovão celestial, que os cultivadores temem, não o impede mais. Diante do trovão celestial, ele não mais tremerá e não sentirá medo. Mas hoje, diante da coluna de luz da chama que atravessa o céu e sentindo a aura do trovão subindo na chama, Lueng sentiu um humor trêmulo após uma longa ausência. Seus olhos estavam fixos na direção do fogo que subia, imóveis. Lueng não consegue tolerar a aura horrível do trovão, muito menos os outros. Na fornalha da espada, os dois sacerdotes estavam sentados perto do fogo com os corpos rígidos, olhando chocados para a espada. No fogo à frente deles, havia um embrião de espada vermelho como sangue suspenso na chama, emitindo trovões crepitantes e raiva, que era a fonte desse fogo monstruoso. Mas mesmo sendo os fundidores da espada, ambos estavam sem fôlego e chocados naquele momento. Para fundir essa espada, eles gastaram muito esforço em materiais raros, incluindo cristal Bei, cobre Shouyang, penas de 100 pássaros, presas venenosas de pomba, quase 30 materiais raros, independentemente do custo. Além disso, a pedra angular da fundição desta espada é a rara areia do trovão. A preciosa areia do trovão aos olhos das pessoas comuns foi refinada em escória e apenas a essência foi usada por elas. Um método de fundição de espadas tão luxuoso é raro tanto nos tempos antigos quanto nos modernos. Antes da forja da espada, todos tinham absoluta autoconfiança e sabiam que, se a espada do trovão celestial fosse forjada com sucesso, seria extraordinária. No entanto, quando o embrião da espada foi inicialmente formado e a intenção assassina da espada se manifestou, as duas pessoas mais próximas do embrião da espada ainda ficaram profundamente impactadas. Com o cultivo atual, eles não conseguiram resistir. O impacto do trovão e do fogo fez os dois sacerdotes da tribo Li recuarem. A onda sombria e aterrorizante da aura do trovão os deixou tensos e com medo de agir precipitadamente. Eles temiam que, sob a atração do ar, a espada do trovão celestial os atacasse. Somente um quarto de hora depois, quando o fogo que percorria o céu enfraqueceu gradualmente, e o embrião da espada vermelha suspenso na chama conteve lentamente a intenção de matar, os dois sacerdotes da tribo Li deram um suspiro de alívio. Lipo estava meio queimado e gravemente ferido, mas, naquele momento, ele riu alegremente e se divertiu muito. Está pronto. Esta espada está pronta. Quando a espada do trovão celestial se tornou um sucesso, ele completou a comissão do Deus Lobo e conseguiu obter a tão desejada areia do trovão. Mas o velho padre ficou sério e disse: ainda falta o último passo. Não o leve de ânimo leve. Ótimo. Lipo conteve o sorriso no rosto, respirou fundo e disse: você e eu levaremos a espada até a montanha Anil. O velho padre assentiu, e ambos trabalharam ao mesmo tempo. Acima, os dois tipos de chamas na fornalha da espada subiram instantaneamente, entrelaçando vermelho e azul. Com a chama subindo, também estavam os dois sacerdotes da tribo Li sentados de pernas cruzadas no ar, assim como o embrião da espada vermelha na chama. Sob a cuidadosa orientação dos dois sacerdotes da tribo Li, eles voaram para a montanha Anil com fogo sagrado vermelho e azul e pousaram em frente ao templo do Deus Lobo. O embrião da espada do trovão celestial está pronto. No momento em que o velho sacerdote caiu do céu, ele disse em voz alta: Deus Lobo, por favor, apareça e sacrifique a espada com sangue. Assim, esta espada poderá ser forjada. No pavilhão de madeira, a luz dourada brilhou e a alma de Lueng desapareceu. Ao mesmo tempo, o lobo branco gigante adormecido no templo subterrâneo de repente abriu os olhos e se levantou. Estrondo, quando o lobo branco, que estava dormindo há quase um ano, acordou, toda a montanha Anil pareceu ser afetada, e um rugido surdo pôde ser ouvido do subsolo. Após um instante, o enorme lobo branco apareceu em frente ao templo do Deus Lobo e viu os dois sacerdotes da tribo Li sentados de pernas cruzadas no ar, segurando a chama.
Sabendo que o tempo era curto, Lueng não disse nada. Ele abriu a boca diretamente para o fogo no vazio, e uma massa de sangue contendo o ki do trovão celestial de Lueng jorrou. No momento em que o sangue jorrou do corpo, os dois sacerdotes retiraram suas respectivas chamas sagradas ao mesmo tempo. O embrião da espada vermelha suspenso na chama foi instantaneamente borrifado com o sangue de Lueng. Silvo com som áspero, o sangue caiu sobre o embrião da espada vermelha, causando uma explosão de fumaça branca. Na fumaça, a luz dourada surgiu, e o som áspero continuou, como uma pequena nuvem de trovoada. Só 15 minutos depois é que a fumaça branca se dissipou lentamente. O que apareceu diante de todos foi uma espada longa azul escura. A espada tem 1 metro de comprimento e 7 centímetros de largura. O corpo da espada é densamente coberto por finos padrões de espada, que vagamente parecem conter a aura do trovão. Diferente das espadas longas que Lueng vira em sua vida anterior, esta espada tem um corpo muito largo, o que o lembra da famosa espada de Gouja. Vendo essa cena, Li Po, que estava sentado de lado para regular sua respiração, sorriu. Finalmente, a missão foi cumprida, e a espada do trovão celestial foi forjada. O velho sacerdote Li Ju respirou fundo e lançou uma luz azul. Qiang. Com um som nítido, a luz azul voou até a espada do trovão celestial caindo no vazio e se transformou em uma bainha para guardar a lâmina. O velho sacerdote explicou: o trovão celestial é terrível, e ouro e ferro comuns não conseguem suportá-lo. Mas esta bainha é feita de madeira fusang, que é suficiente para conter o fogo do trovão e aquecer o espírito da espada. Quando a espada não sai da bainha, ela pode conter o poder do trovão e do céu para aquecê-la. Lueng assentiu. Entendo. Ele olhou para a espada do trovão celestial flutuando no ar e disse: mas esta espada parece atrair o trovão celestial. Sobre a montanha Anil, as nuvens celestiais do trovão se dispersaram quando o fogo da espada celestial do trovão subiu ao céu, revelando o céu original. Mas agora a espada do trovão celestial está completamente formada, e as nuvens do trovão celestial estão novamente reunidas sobre a montanha Anil, originalmente ensolarada. Nas nuvens escuras de melancolia e terror, trovões ressoam. O aroma arrebatador invade a montanha Anil. No entanto, todos os presentes estavam acostumados com o poder do trovão naquele nível. O velho sacerdote disse: o nascimento de um tesouro raro certamente levará à punição do céu. Mas a punição do céu jamais destruirá o tesouro. O trovão é mais como uma celebração do céu e da terra. O velho sacerdote sorriu e disse: e esta espada é feita com a areia do trovão como pedra angular. Ela supostamente conduz o trovão para a bainha e aquece o espírito da espada com a energia do trovão. Receio que ela possa facilmente resistir a 3 meros golpes do trovão castigador do céu. O nascimento de um tesouro raro resultará em diferentes graus de trovão. Se ele puder gerar trovões celestiais 3 vezes, pode ser considerado um tesouro raro e ser chamado de arma divina. No passado, o velho sacerdote não diria palavras tão arrogantes, mas agora ele tem essa confiança. Porque ele e Li Po conjuraram juntos esta espada do trovão celestial, que é absolutamente qualificada para atrair 3 trovões celestiais. Entretanto, assim que o velho terminou de falar, as nuvens celestiais de trovão que giravam no ar naquele dia mudaram. Um vermelho escuro, sombrio e assustador, emergiu lentamente do centro das nuvens celestiais de trovão. Então, o vermelho escuro e sombrio começou a se espalhar e, no piscar de olhos, todas as nuvens celestiais de trovão foram tingidas de um vermelho escuro absoluto. Sob as estranhas nuvens de trovão sangrentas, todas as pessoas na montanha Anil ficaram chocadas. O coração de Lueng tremeu e ele sentiu uma grande pressão. Essas nuvens de trovão celestiais eram completamente diferentes de tudo o que ele conhecia no passado. E os 2 velhos sacerdotes da tribo Li ficaram perplexos. Nuvens de trovão celestiais vermelho escuras, Li Po exclamou, olhando inconscientemente para o velho padre, mas viu que o velho estava igualmente assustado. Os 2 sacerdotes da tribo Li se entreolharam e pensaram em um poder que só existia em uma lenda.
O Deus matador do trovão celestial. O velho padre murmurou, fechando os olhos de dor. Embora soubesse que a espada do trovão celestial era extraordinária e definitivamente poderia ser chamada de um artefato divino raro, ele não esperava que fosse extraordinária a esse ponto. Nem mesmo o céu e a terra conseguem tolerar sua existência, o que leva ao lendário trovão celestial matador de deuses. Seu desejo de vida é forjar uma arma lendária. No entanto, assim que esse desejo se realizar, será que a arma lendária que ele forjou com tanto esforço será destruída pelo céu? Os altos e baixos da vida são tão cruéis. Capítulo 63. O Deus matando o trovão celestial, parte 2. Na montanha Anil, o vento soprava forte e a grama e as árvores caíam baixas. Sobre o templo do Deus Lobo, as nuvens de trovão celestiais vermelho escuras giravam lentamente, e entre as nuvens de trovão celestiais, os terríveis relâmpagos vermelhos surgiam e cintilavam. Não apenas as nuvens de trovão celestiais ficaram com um tom estranho de vermelho, mas até a cor do trovão mudou naquele dia. O desconforto de Luen, que durou um dia inteiro, finalmente se tornou realidade naquele momento. As nuvens de trovão celestiais sobre a montanha Anil estão mirando a destruição. Sua aparição não é uma celebração, mas sim a destruição desta espada do trovão celestial. A base do tal de Luen é o trovão celestial. Ele consegue compreender claramente o horror deste trovão celestial vermelho. Mas isso definitivamente não é algo deste mundo. O Deus matador do trovão celestial. Luen ficou de lado e não falou nada, mas Xiao a perguntou ansiosamente. Vovô sacerdote, o trovão celestial matador de deuses é muito poderoso. O velho não falou, mas Lipo explicou. Disse que existe uma punição que nunca deveria aparecer no mundo, que é o lendário trovão celestial matador de deuses. Coisas que não deveriam aparecer no mundo levarão a esse tipo de punição. Sob o trovão celestial matador de deuses, ninguém consegue sobreviver, explicou Lipo, com uma expressão complexa. Ele sabia que o Deus Lobo era divino e que a espada havia sido forjada. Mesmo que a espada do trovão celestial fosse destruída, o Deus Lobo certamente lhe daria a areia do trovão. No entanto, esta espada do trovão celestial é o resultado do esforço de uma vida inteira dele e do velho sacerdote. Os dois depositaram incontáveis tesouros que buscavam em suas vidas nesta espada do trovão celestial. Porque todos sabem que esta oportunidade de fundir a espada do trovão celestial pode ser a única chance para os dois fundirem pessoalmente um artefato nesta vida. Para o povo da tribo Li, que é bom em fundir ferro, se eles puderem fundir um artefato pessoalmente, ficarão satisfeitos, mesmo que morram imediatamente depois. Mas ele nunca pensou que a espada do trovão celestial, que ele e o velho sacerdote trabalharam duro para forjar, fosse tão forte que nem mesmo o céu e a terra poderiam tolerá-la. Vendo as nuvens de trovão celestiais vermelho escuras girando, Lipo estava prestes a ver seu trabalho meticuloso destruído. Seu coração estava amargo, mas orgulhoso. Nesse momento, os dois sacerdotes da tribo Li perderam as esperanças e pareciam desesperados. Luen, por sua vez, viu a situação e percebeu que ela era realmente desesperadora. O trovão comum é um flagelo contra o mal, e não é totalmente irresistível. Se houver deuses poderosos ou pessoas com habilidades especiais, também há esperança de escapar do desastre. O chamado castigo do céu também escondeu um traço de vitalidade. No entanto, o trovão celestial matador de Deus no céu está repleto do sopro da aniquilação. Embora o trovão celestial de Luen fosse feroz, ele é muito gentil e gentil em comparação com as nuvens de trovão celestial vermelho escuras no céu. Ele tentou dispersar as nuvens de trovão celestiais vermelho escuras no céu, mas elas não foram impulsionadas por ele. A energia do trovão é aterrorizante e está se solidificando constantemente. No céu, um trovão vermelho brilha e o primeiro trovão está prestes a cair. Luen olhou para o velho sacerdote e perguntou: quantas vezes você acha que o trovão celestial matador de deuses cairá? O velho padre respondeu subconscientemente: o mesmo que o trovão celestial, 3 no máximo. Depois de dizer isso, ele percebeu algo e pareceu atordoado. Deus Lobo, você quer? Luen sorriu e disse: gosto muito desta espada.
Se ela for destruída tão facilmente pelo trovão, eu ficaria arrasado. Eu deveria tentar, talvez ainda haja esperança. Com isso, a alma de Luing deixou o corpo e apareceu no ar. Quando o homem de branco apareceu sob as nuvens de trovão celestiais, uma luz dourada brilhou por todo o corpo da alma, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Os 2 sacerdotes da tribo Li ficaram atônitos. Isso, a encarnação da alma, disse Lueng, olhando para as nuvens de trovão celestiais no céu. Por favor, afaste-se para evitar ferimentos acidentais. Como Lueng disse, todos em frente ao templo do deus lobo se retiraram. O macaco branco gritou em pânico e foi carregado por Xiaowai. Em frente ao templo do deus lobo, o lobo branco gigante levantou-se e olhou diretamente para a nuvem de trovão celestial vermelha no ar. Ao lado do lobo branco, a alma branca de Luing sorria. O trovão celestial matador de deuses é terrível, mas se ele cair apenas 3 vezes, ainda pode haver esperança. Depois de dizer isso, Lueng pensou por um momento e viu que acima da montanha Anil, sob as escuras nuvens vermelhas de trovão celestial, havia escuras nuvens celestiais de trovão se reunindo silenciosamente e então se espalhando rapidamente. Dezenas de respirações depois, uma enorme e negra nuvem celestial do trovão inundou o pico principal da montanha Anil. Ela se aninhou entre as nuvens celestiais do trovão vermelho escuras e a espada celestial do trovão. Uma luz bifurcada tremeluziu e brilhou através das escuras nuvens celestiais de trovão acima. 2 tipos completamente diferentes de nuvens trovejantes celestiais surgem. A terrível aura de trovão surge e se conecta. Toda a montanha Anil parece ter entrado na beira da destruição do mundo, e Luing se sente desconfortável com a atmosfera feroz e terrível. Sua alma subiu diretamente ao céu e agarrou a espada do trovão celestial azul escura. À distância, uma luz dourada subiu ao céu sobre a montanha Anil e atravessou as escuras nuvens de trovão celestiais. No segundo seguinte, o trovão ressoou. Nas escuras nuvens trovejantes celestiais, a alma de Luing desapareceu completamente, e a única coisa que restou foi a espada trovejante celestial azul escura. Dentro das nuvens de trovão celestiais, o flagelo será cercado por trovões e relâmpagos, absorvendo freneticamente o trovão celestial nas nuvens de trovão celestiais. E sobre as negras nuvens celestiais de trovão, as escuras e aterrorizantes nuvens celestiais de trovão se tornaram extremamente poderosas. Então, estrondo. Um trovão forte explodiu, e o trovão vermelho do céu caiu do céu, dividindo diretamente a espada do trovão celestial nas negras nuvens do trovão celestial. Entretanto, a alma de Luing apareceu naquele momento, e a espada do trovão celestial em seu lado saiu da bainha. Em meio ao estrondo do trovão, uma luz azul perfurou as escuras nuvens celestiais de trovão e se elevou. Diante do trovão celestial matador de deuses que caía do céu, Luing não se esquivou e imediatamente fez a espada do trovão celestial avançar. A espada do trovão celestial ciano escuro estava cercada por trovões brancos. Ele se conectou com as escuras nuvens celestiais de trovão abaixo, liberando um trovão ardente que era forte o suficiente para quase iluminar o céu e a terra. Estrondo. Com um barulho alto, 2 raios, um branco e um vermelho, colidiram no ar. Em um instante, o trovão do céu branco foi derrotado. O trovão celestial matador de deuses, de cor avermelhada, caiu diretamente sobre a espada do trovão celestial, de cor ciano escura. Estrondo. Com um som nítido, a espada do trovão celestial azul escura fez um som nítido como desintegração, e o corpo da espada tremeu violentamente. Mas as linhas da espada no corpo da espada tremeluziram, absorvendo loucamente o trovão celestial assassino de deuses. Inesperadamente, este primeiro trovão do céu foi absorvido. Lueng deu um pequeno suspiro de alívio nas nuvens trovejantes celestiais. O trovão celestial matador de deuses é realmente aterrorizante. Ele usou muito trovão para lutar, mas este só conseguiu reduzir seu poder em 30%. Felizmente, a espada do trovão celestial é especial por natureza e pode conter o trovão celestial. Depois que o trovão vermelho escuro foi dissipado, seu poder foi absorvido pela espada do trovão celestial.
No entanto, Lueng apenas suspirou de alívio e a mudança recomeçou. Nas escuras nuvens de trovão celestiais, o segundo relâmpago desceu. O rosto de Lueng ficou pálido instantaneamente. 2 trovões celestiais matadores de Deus seguidos. Não é demais? Sem a menor hesitação, Lueng imediatamente liberou o trovão vermelho armazenado na espada do trovão celestial. No rugido, 2 trovões vermelho escuros colidiram no vazio. Posteriormente, o trovão do céu vermelho liberado pela espada do trovão celestial foi facilmente derrotado. Este primeiro trovão foi absorvido apenas superficialmente pela espada, e não foi refinado de forma alguma, então não pôde exercer seu poder real. Diante do segundo e mais forte Godslaing Avenli Thunder, ele não consegue resistir de jeito nenhum. Nas nuvens do trovão celestial, Lueng sentiu claramente que o segundo trovão celestial matador de deuses havia excedido o limite de acomodação atual da espada do trovão celestial. Com um movimento de pensamento, a alma de Lueng voou diretamente. Ele correu até o trovão celestial matador de deuses caído e sofreu o segundo trovão com a espada do trovão celestial. Puff, sua alma no ar de repente jorrou um bocado de sangue dourado claro, que rapidamente se tornou transparente e opaco. Embora a alma de Lueng tenha sido refinada e remodelada pelo trovão celestial e possa absorvê-lo, ele também foi duramente atingido neste momento. Ele soltou a espada do trovão celestial e retornou ao corpo do demônio que estava fracamente no chão. Entretanto, nesse momento, as escuras nuvens celestiais de trovão surgiram loucamente no céu novamente. O terceiro trovão cairá novamente. Em frente ao templo do Deus Lobo, o enorme lobo branco olhou para o terceiro trovão celestial matador de deuses que estava prestes a cair, e seus olhos estavam amargos. 3 trovões celestiais matadores de deuses seguidos. O mundo realmente odeia essa espada. Capítulo 64. Milagres. Em frente ao templo do Deus Lobo, os enormes olhos brancos do lobo pareciam doloridos. A espada do trovão celestial azul escuro caiu do ar e pousou na frente de Lueng. O corpo da espada, coberto por padrões de espadas, cintilou com relâmpagos vermelhos e estalou. O corpo da espada tremeu e chegou à beira do colapso. A alma de Lueng também estava extremamente fraca naquele momento, e ele sofreu o segundo trovão celestial assassino de deuses com a espada do trovão celestial. O poder do trovão celestial vermelho preencheu sua alma e surgiu loucamente em seu corpo. A energia do trovão quase rasgou seu corpo. Ele também chegou à beira do colapso. Mal conseguir suprimir aqueles distúrbios em seu corpo já é o limite do que ele consegue fazer no momento. Mas no céu acima, nuvens de trovão celestiais vermelho escuras surgem, e o terceiro trovão celestial matador de deuses está prestes a cair. Do lado de fora da montanha Anil, os 2 sacerdotes da tribo Li, que estavam longe do pico principal, olharam silenciosamente na direção do templo do Deus Lobo e viram a cena aterrorizante com um olhar complexo em seus rostos. O feito aterrorizante de Lueng de quebrar o trovão celestial matador de deuses 2 vezes os chocou tanto que eles não sabem o que dizer. O trovão celestial matador de deuses é uma punição divina lendária que não existe no mundo. Uma vez que aparece, ninguém consegue resistir. Não importa quão forte seja seu poder, você se transformará em cinza sob o trovão celestial matador de Deus. Mas o Deus Lobo resistiu 2 vezes ao trovão celestial matador de deuses. Tal feito é muito mais grandioso do que reverter o Yin e o Yang e ressuscitar os mortos. Mas os 2 sacerdotes da tribo Li, Xiaowei e o macaco branco ao lado, viram que o Deus Lobo havia atingido o limite. Ele é incapaz de resistir ao terceiro trovão celestial matador de Deus que está prestes a cair. Li Po fechou os olhos lentamente e murmurou: "Não podemos ficar com esta espada no final." O velho padre parecia triste e não disse nada. Os 2 sacerdotes dedicaram metade de suas vidas a isso. Sentiram-se angustiados ao pensar que a espada do trovão celestial seria destruída. Mas até agora, o trovão celestial matador de deuses caiu 3 vezes seguidas. Incapazes de mudar essa situação, eles não têm escolha a não ser a dor. Diante do templo do Deus Lobo, Lueng estava ansioso.
Agora ele e a espada do trovão celestial atingiram o limite do colapso e não podem mais resistir à chegada do terceiro trovão celestial matador de deuses. Mas se ele deixasse o terceiro trovão cair e destruísse a espada do trovão celestial, sob as nuvens celestiais de trovão, o enorme lobo branco olhou para cima, olhou para as nuvens celestiais de trovão vermelhas girando no céu e respirou profundamente. Agora ele tinha uma ideia terrível, mas não sabia quais seriam as consequências se ela fosse implementada e se poderia ser alcançada. Entretanto, a espada do trovão celestial é tão extraordinária que se ele visse a espada ser destruída, ele se sentiria relutante em seu coração. Se esta espada puder sobreviver a este desastre, ela se tornará uma garantia importante para que ele se estabeleça no futuro. Então, sob as nuvens de trovão celestiais, Lueng respirou fundo e finalmente se decidiu. Sobre a montanha Anil, enquanto Lueng se decidia, as escuras nuvens celestiais do trovão se dispersavam lentamente. Sob as vermelhas nuvens celestiais do trovão, não havia proteção. Sob o brilho aterrorizante do trovão, a espada do trovão celestial, inserida diagonalmente em frente ao templo do deus Logo, foi bloqueada pelo trovão celestial matador de deuses. A alma de Lueng emergiu novamente do corpo. Mas desta vez a alma era diferente da do passado. Fraco, transparente e emitindo fracamente uma luz vermelha escura. Anteriormente, Lueng teve uma epifânia sobre a verdade da vida até a morte e aprendeu a usar sua alma para estimular as nuvens de trovão celestiais a invocar chuva. Agora, ele planeja repetir a técnica antiga e usar meios semelhantes no Godslaing Avenlitunder. Mas esse trovão divino é diferente de desastres comuns. Seu poder destrutivo é mais absoluto e puro, sem qualquer vitalidade. Lueng não tem certeza se conseguirá. Mas quando as coisas chegaram ao fim, ele só pôde tentar. Por segurança, Lueng não invocou sua alma verdadeira desta vez, mas separou metade do poder da alma original. Mesmo que falhe, não afetará seu número. E essa alma vermelho escura contém todo o poder do trovão celestial matador de deuses no corpo de Lueng. Porque somente esse poder pode conectar as nuvens de trovão celestial vermelho escuras no céu. Com o aparecimento da alma vermelha escura, o enorme corpo demoníaco de Lueng ficou quase instável. Forçado a dividir metade do poder da alma original, ele sentiu a dor de ser esfaqueado por milhares de agulhas, quase entrando em estado de coma. Mas ele suportou a dor inigualável e agarrou a consciência, de modo que a alma vermelha escura voou para o céu. Do lado de fora da montanha Anil, as pessoas olhavam de longe e viam uma luz vermelha escura surgindo em frente ao templo do deus Lobo. Sob o céu escuro, a luz vermelha escura é tão fraca e fraca. Mas quando a luz vermelha escura atingiu as nuvens vermelhas de trovão celestiais, todas as pessoas do lado de fora da montanha ficaram atordoadas. Estrondo, um trovão terrível explodiu e apareceu nas escuras nuvens vermelhas de trovão celestiais. Mas desta vez, não era o trovão celestial matador de deuses. Aquelas nuvens de trovão celestiais vermelho sangue estavam surgindo. Enquanto incontáveis flashes de luz vermelha e elétrica, parecia que algum tipo de equilíbrio havia sido quebrado. Então padrão, nas montanhas, ouvia-se um som claro de chuva. O som claro da chuva tornou-se mais alto e denso, até que, no final, tornou-se uma chuva torrencial. As pessoas que estavam na chuva ficaram atordoadas. As montanhas onde se encontravam haviam se transformado em terra arrasada pelo fogo da fornalha da espada anterior. Entretanto, depois que a chuva fria caiu, as montanhas Anil, que originalmente se transformaram em terra queimada, ficaram verdes. Então o verde continuou a florescer. Depois de algumas respirações, as pessoas que estavam na terra desolada e queimada ficaram atônitas ao descobrir que tudo ao seu redor havia se tornado viçoso e verde. Caules densos de grama florescem na chuva. Pequenos brotos de árvores crescem rapidamente nas montanhas. Em pouco tempo, esses brotos recém-descobertos atravessam o crescimento de árvores por décadas e se transformam em árvores gigantescas e imponentes.
Originalmente uma terra árida e arrasada, depois que a chuva caiu, se transformou em uma densa selva. Os 2 sacerdotes da tribo Li, que testemunharam tal milagre, ficaram como uma expressão aborrecida. Eles se olharam e rapidamente voaram, levando o macaco branco e a garota para o pico principal da montanha Anil. Mas diante do templo do Deus Lobo, o Deus Lobo desapareceu. A espada do trovão celestial também desapareceu. Depois que caíram, tudo que ouviram foi a voz trêmula do Deus Lobo. Preciso entrar em reclusão por um tempo. De quanta areia do trovão os 2 sacerdotes precisam? Você pode encontrar Xiao para. Com essas palavras, a voz do Deus Lobo desapareceu completamente. Ele começou a cultivar em reclusão. Em frente ao templo do Deus Lobo, os 2 sacerdotes da tribo Li se entreolharam e ficaram em silêncio. Li Po, que procurou Thunder Sand por metade de sua vida, não está mais animado, mesmo depois de ouvir que seu desejo há muito acalentado foi realizado. Porque eles acabaram de ver um milagre horrível que as pessoas comuns não conseguem entender. Capítulo 65. Apreciação das flores. Essa chuva repentina mudou completamente o relevo da montanha Anil. As montanhas originalmente áridas e empoeiradas, depois da tempestade, ficaram cobertas de árvores e grama exuberante, o que não só restaurou as plantas anteriores, mas as tornou ainda mais exuberantes. Mas esse crescimento desenfreado não durou muito. 15 minutos depois da tempestade, o crescimento descontrolado das árvores nas montanhas parou, como se todo o que espiritual tivesse sido sugado. E na montanha dos fundos do templo do Deus Lobo, a floresta de pessegueiro cercada por muros está repleta de flores caídas. Na floresta de pessegueiros, que floresce há quase um ano, todas as flores de pessegueiro murcharam em 15 minutos após a tempestade. Nos galhos verdes, há pequenos frutos verdes fracos. Uma noite depois, quando chegou a manhã seguinte, Xiao de repente percebeu que a fragrância das flores de pessegueiro nas montanhas havia desaparecido. Ela correu para a floresta de pessegueiros e descobriu que todas as flores de pessegueiro haviam murchado. Mas nos galhos verdes, havia muitos frutos pequenos do tamanho de ameixas verdes. Ao ver essa cena, o macaco branco ficou muito feliz, piando alto e constantemente, pensando que havia pêssegos para comer. Xiao deu um tapa na cabeça do macaco e despejou uma bacia de água fria no animado macaco branco. Eles são tão pequenos. Levará muitos anos para que amadureçam, Xiao disse, olhando para o céu. A chuva de ontem durou 3 horas. No entanto, depois da chuva, as nuvens avermelhadas de tempestade celestial desapareceram. Agora, sobre a montanha Anil, há um céu azul há muito perdido. A mudança repentina na floresta de pessegueiros deve-se à chuva de ontem, que trouxe vitalidade hídrica. Mas mesmo essa chuva só faz a flor do pessegueiro murchar e dar esses pequenos frutos. Levará muito tempo para que essas frutas amadureçam sozinhas. Entretanto, comparado com esses pêssegos verdes na floresta de pessegueiros, Xiao está mais preocupada com a situação do Senhor Deus Lobo neste momento. Tendo testemunhado o trovão divino de ontem e sabendo do horror deste trovão celestial matador de Deus dos 2 sacerdotes da tribo Li, Xiao estava preocupada. Mas agora ela não podia fazer nada além de se preocupar. A fraqueza de suas próprias forças tornou a garotinha ainda mais determinada a se dedicar mais ao cultivo. Ela quer ter a capacidade de tomar conta dos seus próprios assuntos, em vez de se esconder atrás do Deus Lobo toda vez que algo acontece. Quanto aos 2 sacerdotes da tribo Li, eles partiram ontem. Li Po pegou a areia do trovão necessária de Xiao e arrastou seu corpo meio incapacitado para longe. Embora ele não tenha levado muito, quase 70% da areia do trovão foi perdida ao conjurar a espada do trovão celestial. Agora, Li Po levou parte do que sobrou, e Xiao tem pouco da areia do trovão restante. O velho padre Li Ju retornou ao acampamento para se recuperar. Desde o momento em que o embrião da espada na fornalha se formou, os 2 sacerdotes estavam totalmente imersos no controle do fogo, sem a menor distração para resistir à intenção assassina que emanava da espada.
Assim, após o incêndio se iniciar, ambos ficaram feridos e precisaram descansar por um longo tempo para se recuperarem. Embora o velho padre quisesse que Lippo ficasse no departamento dos Wind Raiders para se recuperar. Mas Lippo, que ganhou o Thundersant, estava tão ansioso que não quis perder tempo. Rejeitando a gentileza do velho, ele arrastou seu corpo meio incapacitado e rapidamente desapareceu da vista do público, retornando imediatamente ao departamento do Grande Mar para fazer os preparativos preliminares. A montanha Anil, que se transformou em terra arrasada devido ao fogo desenfreado da fornalha de espada, finalmente restaurou sua antiga tranquilidade e vegetação. O pessoal do Departamento dos Caçadores do Vento mais uma vez moveu o acampamento de volta para as montanhas e recuperou o terreno baldio. Mas o tempo está ficando cada vez mais frio, e o solstício de inverno se aproxima, então o terreno baldio cultivado só pode ser semeado amanhã. Felizmente, as reservas de grãos dos anos anteriores eram suficientes, e eles trocaram alguns grãos de arroz da aldeia de Shuisheng. O Departamento dos Caçadores do Vento não se preocupou em ficar sem grãos. Além disso, existem feras entrincheiradas nas profundezas da montanha Anil, e há um grande lago através da montanha Anil, onde os peixes são abundantes. A montanha é um obstáculo traiçoeiro para pessoas comuns que buscam alcançar o grande lago. No entanto, todos no departamento dos Wind Raiders são muito fortes. As montanhas e florestas densas não conseguem frear seu ritmo, e eles não têm medo das feras das montanhas. Eles frequentemente enviavam uma equipe de pescadores para o grande lago atrás da montanha, e levava meio-dia para ir e voltar. Do lado de fora da montanha Anil, os moradores da vila de Shuisheng estão confusos sobre o que aconteceu na montanha. Eles não sabiam sobre o trovão celestial matador de deuses, mas viram a terrível cena do trovão vermelho e a chuva torrencial subsequente, que fez toda a montanha Anil voltar a ficar verde depois da chuva. Os aldeões pensaram que as nuvens trovejantes celestiais vermelhas eram o poder divino do deus lobo, então não levaram esse assunto a sério. Mais tarde, no festival do duplo nono, a vila de Shuisheng realizou um grande sacrifício novamente. Como de costume, os moradores foram até a curva no sopé do pico principal para realizar um sacrifício. No entanto, muitas pessoas do departamento Wind Raiders também compareceram à cerimônia deste ano. Um mercado temporário foi construído na curva do rio, o que foi muito movimentado. Xiao Wai, assim como no ano passado, presidiu este sacrifício. Mas até o final do sacrifício, o deus lobo não apareceu. A ansiedade em seu coração atingiu um nível mais alto. Depois do duplo nono festival, o clima está ficando cada vez mais frio, e a garotinha não consegue cultivar há vários dias. Ela sentou-se na escadaria de pedra azul, segurando o rosto com as mãos, olhando para a colina verdejante ao longe, com os olhos cheios de preocupação. O estado da inquietação a impedia de se acalmar. No templo subterrâneo, Lueng estava lentamente reparando os danos causados à sua alma. Ele sofreu o trovão celestial matador de deuses com a espada do trovão celestial. Embora tenha sido muito prejudicial, o fez enxergar outra possibilidade que nunca havia imaginado antes. Embora agora ele só possa comandar trovões comuns. Mas o poder do trovão celestial matador de deuses está para sempre gravado em sua alma. Como uma semente que ainda não germinou, embora silenciosa, ela pode um dia florescer em um futuro extraordinário. No silencioso templo subterrâneo, o enorme lobo branco deitou-se e dormiu com os olhos fechados. A alma translúcida de Lueng estava suspensa no vazio diante do lobo branco. Entre sua alma e o corpo demoníaco, fluía um tênue sopro dourado. Mas agora há uma espada azul escura associada a essa alma. No ki espiritual amarelo escuro da terra, a espada do trovão celestial, que havia sobrevivido ao trovão celestial matador de deuses, flutuava silenciosamente, sem intenção assassina. Sua aparência simples e calma não demonstrava a menor ferocidade. A bainha continha completamente todas as fortes auras assassinas da espada. O trovão celestial matador de deuses na bainha desapareceu completamente.
Nem mesmo Lueng consegue encontrar vestígios, que parecem ter desaparecido nesta espada do trovão celestial. Mas Lueng sabia que a situação não era tão simples. Quando ele aliviou um pouco o ferimento em sua alma no templo subterrâneo abriu seus olhos diretamente e voou para fora do chão com a espada. Uma luz dourada atravessou o chão em frente ao templo do Deus Lobo e subiu para o céu. O céu claro sobre o templo do Deus Lobo rapidamente se encheu de nuvens. No final, essas nuvens, vindas de todas as direções, transformaram-se em escuras nuvens trovejantes celestiais, girando lentamente sobre o templo do Deus Lobo, como um olhar frio de Deus, fitando silenciosamente a terra abaixo. Essas nuvens de trovão celestiais, há muito perdidas, apareceram, mais uma vez obscurecendo o céu acima do pico principal. A menina e o macaco branco já estavam assustados há muito tempo com as mudanças no céu. Tanto ela quanto o macaco branco olharam para cima e viram uma figura humana vagamente abaixo das nuvens trovejantes celestiais. Então veio o trovão ensurdecedor. Por mais de um ano, o pico principal da montanha Anil, que não sofreu nenhuma queda de raio, sofreu 7 relâmpagos seguidos. No olhar chocado de Xiaowai e do macaco branco, todos os 7 raios foram absorvidos pela espada do trovão celestial suspensa no vazio. Mas à medida que os relâmpagos bruxuleantes eram lentamente sugados para dentro da bainha, até mesmo o feroz poder celestial gradualmente desaparecia. Lueng, sob as nuvens trovejantes celestiais, abaixou a cabeça e viu Xiaowai em frente ao templo do Deus Lobo. Ele também viu a preocupação e a alegria nos olhos da menina. Ele sorriu levemente, não disse nada e retornou diretamente ao chão com a espada do trovão celestial. Em seguida, ele irá testar seu palpite. Quanto a Xiaowai, depois de ver sua aparência, a garotinha deveria deixar de lado suas preocupações. Capítulo 66. O rei do país do Passo de Fogo. Dentro do templo subterrâneo, a alma de Lueng estava sentada de pernas cruzadas no vazio. À sua frente, a espada do trovão celestial azul escuro estava silenciosamente suspensa. Lueng guarda esta espada há 7 dias após 7 raios terem sido colocados na bainha. A antiga bainha de madeira é tão quente quanto jade, e não há nenhum sinal de aura assassina. Mas o mais peculiar é que os 7 raios celestiais absorvidos pela bainha também desapareceram. Esse desaparecimento não é apenas o desaparecimento da respiração externa, porque mesmo que Lueng sinta profundamente, ele não consegue encontrar a existência do trovão celestial na espada do trovão celestial. Pelo contrário, ele sentiu um traço de terror semelhante ao trovão celestial matador de deuses. Lueng sorriu desamparadamente. Inesperadamente, aconteceu assim. Originalmente, o que ele queria forjar era uma arma de autodefesa que pudesse conter o trovão celestial dentro dela e conduzir o trovão na espada para matar os inimigos quando necessário. Os 2 sacerdotes da tribo Li também construíram a espada do trovão celestial de acordo com este plano. Mas mesmo os 2 sacerdotes que lançaram esta espada não imaginavam que esta espada do trovão celestial havia sofrido uma mudança qualitativa após ser atingida pelo trovão celestial matador de deuses. Os 7 raios celestiais absorvidos pelo corpo da espada desapareceram imediatamente sem deixar vestígios. Lueng não conseguiu usá-los. Lueng teria pensado que a espada do trovão celestial estava quebrada se não tivesse sentido um traço de terror pertencente ao trovão celestial matador de deuses se formando lentamente dentro dela. Ele tentou controlar o traço do trovão celestial matador de deuses na espada e descobriu que o trovão celestial matador de deuses na espada era fraco, mas estava aumentando lentamente. Provavelmente depois de um tempo, ele poderá usá-lo para matar. Mas a espada só conseguiu dar um golpe. Lueng ficou de mau humor ao perceber isso. Ele não sabia se ria alegremente ou balançava a cabeça com um sorriso irônico. Depois que a espada do trovão celestial original atraiu o trovão para a bainha, ele só precisava esperar um período de tempo e então poderia matar o inimigo à vontade controlando os 7 raios na espada. Mas agora os 7 raios se transformaram em um só. Embora o poder seja mais aterrorizante, ele só pode ser liberado uma vez.
Depois de usá-lo, ele precisa reter o trovão na bainha e esperar por mais um longo período. Lueng não sabe se obteve lucro ou prejuízo. A única coisa que ele pode ter certeza é que a espada do trovão celestial não poderá sair da bainha quando quiser no futuro. Se ele desperdiçar o trovão celestial matador de deuses à vontade, ele não conseguirá resistir quando realmente encontrar um inimigo forte. Lueng suspirou. A chegada repentina do trovão celestial matador de deuses não quebrou a espada do trovão celestial, mas mudou o corpo da espada, aumentou seu poder e aumentou as restrições ao mesmo tempo. Talvez esta também seja uma forma alternativa de punição. Para limitar o abuso do poder do trovão celestial por Lueng. Lueng balançou a cabeça, desamparado. Tendo confirmado a mudança da espada do trovão celestial, Lueng não tem escolha a não ser aceitar a realidade, não importa quantos pensamentos ele tenha em mente. Em seguida, ele precisa se concentrar em cultivar sua alma. A alma dividida anteriormente causou grandes perdas a Lueng. Hoje, ele precisa dedicar muito tempo à sua concentração para se acalmar e cultivar sua alma. Quando sua alma estiver completamente reparada, ele poderá tentar abrir a porta do céu novamente. Embora no mundo da visão interior, o enorme portão do céu ainda esteja nas nuvens e seja difícil de abalar. Mas depois de encontrar o vestígio crescente do trovão celestial matador de deuses na bainha, Lueng teve uma ideia. O portão do céu é tão pesado e difícil de abrir. Talvez ele possa tentar quebrá-lo com violência, mas ele tem que esperar até consertar sua alma. No templo subterrâneo, Lueng entrou novamente no estado de cultivo. No entanto, a atmosfera da cidade das 1000 agulhas, com vento frio e céu sombrio, estava tensa. Depois de muitos dias, Gain finalmente retornou da montanha Anil para a cidade familiar. Agora estamos nos aproximando do início do inverno e o clima está ficando cada vez mais frio. Embora não houvesse muita neve, os moradores da cidade estavam muito mais bem vestidos. No Mar do Leste, não muito longe da cidade, a maré subia, trazendo uma brisa fria do mar. Gain não parou depois de retornar à cidade, e nem voltou para sua casa, então ele foi diretamente para o templo do Deus do Fogo na cidade. Através dos guardas pesados, ele finalmente viu Wuzu. Sob o vento frio do outono, Gong Shuji sentou-se à janela, observando as folhas de outono do lado de fora, pensando em algo. Ele não percebeu que as tiras de bambu em suas mãos estavam invertidas. Até Gain ligar 2 vezes, Gong Shuji voltou a se viu seu subordinado confidente. Ah, Gain, Gong Shuji se levantou da mesa e disse com um sorriso. Eu estava pensando que você deveria voltar quase na hora. Não esperava que você viesse. Que tal? Há algo que você queira relatar? Gain não ousou demorar e imediatamente contou a história de sua viagem à montanha Anil, seu encontro com o Deus Lobo e suas notícias. Depois de dizer isso, ele pegou um pote de vinho e disse: Este é o vinho enviado pelo Deus Lobo ao mestre. Gong Shuji pegou a bebida distraidamente, mas seus pensamentos não estavam no pote de vinho. A história contada por Gain também lhe causou um grande choque. A força é mais forte que qualquer coisa. Gong Shuji murmurou e repetiu essas palavras. Depois de pensar um pouco, balançou a cabeça lentamente. O Deus Lobo está me dizendo para não agir precipitadamente. Na verdade, tenho andado um pouco impaciente ultimamente e deveria ir um pouco mais devagar. A atmosfera na cidade era tão solene que ele naturalmente sabia um motivo por trás disso. Entretanto, o conselho do Deus Lobo trazido por Gain o fez ver a esperança de quebrar o jogo novamente. A força é mais forte que qualquer coisa. A força é mais forte que qualquer coisa. Ah, Gong Shuji repetiu a frase e não conseguiu evitar sorrir. De fato, como disse o Deus Lobo, contanto que a força seja forte o suficiente, não preciso me importar com esses truques. O velho clã, se eles realmente fizerem um grande alarido, isso vai economizar meu tempo. Se você não tiver um coração forte, não alcançará grandes feitos, é isso que o Deus Lobo quer me dizer. Eu era muito indeciso antes. Gong Shuji disse, sorriu alegremente, aliviou suas preocupações e relaxou bastante.
Ele abaixou a cabeça, olhou para o pote de vinho em sua mão e disse: já que este vinho foi dado pelo Deus Lobo, deve ser muito delicioso, deixe-me experimentá-lo. Dizendo isso, Gong Shuji abriu a rolha do pote de vinho e, num instante, uma fragrância suave e elegante de vinho espalhou-se pela sala. Os olhos de Gong Shuji brilharam e ele ficou surpreso. Este pote de vinho espiritual é realmente o melhor do mundo. Tut tut, bom vinho, bom vinho. A risada surpresa soou de repente do lado de fora da porta, fazendo com que as duas pessoas na sala olhassem para trás ao mesmo tempo. Uma figura esguia estava parada no pátio em algum momento sob o vento frio do outono. Os longos cabelos ruivos da mulher estavam presos na nuca e soltos à vontade, simples e casuais. Embora suas roupas fossem feitas de penas de veludo de alta qualidade, o estilo era muito simples. Até as roupas largas pareciam um pouco desleixadas. Quando Gong Shuji e Gain olharam para a mulher que apareceu de repente, a outra parte também estava olhando para eles e sorriu. Ela carregava um jarro de vinho na mão e estava envolta em um leve cheiro de vinho, como o de uma alcoólatra. Uma cobra vermelha flamejante, enrolada em seu braço direito, olhava silenciosamente para os dois. Comparada com aquela mulher desleixada e preguiçosa, a cobra em sua mão parecia elegante. Mas diante dessa mulher desleixada e preguiçosa, tanto Gong Shuji quanto Gain ficaram um pouco surpresos e não ousaram ser rudes. Gain curvou-se rapidamente e disse: Majestade. Gong Shuji escondeu discretamente o vinho de flor de pessegueiro atrás de si e sorriu. Bem-vindo, Majestade. Eu não sabia da sua chegada, por favor, me perdoe. TSK. A mulher ruiva zombou com desdém, e balançou a cabeça quando viu o pequeno ato de Gong Shuji de esconder o vinho. Gong Shuji, você é tão desonesto. Como não consegue compartilhar um vinho tão bom? Quer bebê-lo sozinho? Gong Shuji tossiu e disse: Majestade, o senhor veio da capital. Deve haver algo importante. Não vou beber este vinho hoje. Vou preparar um banquete na cozinha. A ruiva zombou novamente. Desde que recebeu a orientação do Deus Lobo, você se tornou cada vez mais escorregadio. Não preciso que prepare o banquete, não estou livre. Desta vez, vim para a cidade das 1000 agulhas porque estou muito entediada, então vim dar uma olhada. Você causou muitos problemas em Thousand Needle City, o que fez aqueles velhos chorarem para mim todos os dias, tão irritante. Se você é realmente tão cruel, mate esses velhos irritantes diretamente, para que eles não me incomodem. Quando a mulher ruiva disse tais palavras meio a sério e meio brincando, Gain de repente soou na testa e ficou um pouco nervoso. Gong Shuji franziu a testa levemente, mas não houve muita mudança na expressão. Diante da ruiva à sua frente, sua atitude ainda era respeitosa. Não brinque, Majestade. O que Gong Shuji fez na cidade das 10.000 agulhas é moral e absolutamente isento de egoísmo. Se tiver ordens, pode falar francamente, e eu obedecerei. A atitude de Gong Shuji não era falsa, mas a mulher ruiva ainda a desprezava. Vamos, não me venha com essa. Não estou aqui para te incomodar dessa vez. Estou na cidade de Thousand Needles há meio mês e quase entendi o que você está fazendo. Você fez um bom trabalho e eu te apoio. Quanto a se você será desmembrado como aquele velhang da história, é melhor você rezar por mais sorte. A ruiva disse: mas se você conseguir administrar bem a cidade das 1000 agulhas, a reforma que você implementou nela poderá ser promovida em todo o país no futuro. Eu irei até você então, e você não poderá recusar. Ao dizer isso, a expressão da mulher ruiva era séria. Gong Shuji ficou em silêncio por um tempo e fez uma saudação profunda. Este Gong Shuji nunca recusará uma causa justa. Bem, basta ter a sua palavra, disse a mulher de vermelho, sorrindo novamente. Com a sua promessa, mesmo que eu não possa beber o vinho, estou satisfeita. Com isso, a mulher de vermelho saiu rindo. Chegou de repente e foi embora de repente. Gong Shuji disse apressadamente: Majestade, por que não fica aqui por alguns dias e me deixa apresentar-lhe pessoalmente a cidade?
Você também pode ter uma compreensão aprofundada da reforma. Mas a ruiva apenas assinou com a mão e disse, sem olhar para trás, será que vou conseguir beber o vinho se ficar aqui? Se não, é melhor eu ir embora. Você pode fazer o que tiver que fazer. Não se preocupe comigo. Não vou cortar sua cabeça no meio da noite. Quando a voz caiu, a mulher desapareceu da vista deles. Com os cultivos de Gongshuji e Gain, eles não conseguiam entender como ela havia partido e desaparecido. Para essa mulher, o templo do Deus do Fogo, fortemente guardado, não era nada. No vento frio, Gongshuji suspirou e disse, a base de cultivo de Sua Majestade se tornou mais refinada. Capítulo 67. É véspera de Ano Novo novamente. Depois do Doublening Festival, o clima estava ficando cada vez mais frio. A montanha Anil restaurou sua antiga tranquilidade. O cenário de montanhas verdes e águas azuis proporciona conforto. Ao mesmo tempo, não há mais poeira, o que significa que não há necessidade de limpar tudo várias vezes ao dia. Isso permitiu que Xiaowai e um macaco branco passassem mais tempo cultivando. O macaco branco de hoje gradualmente se acostumou aos dias de cultivo nas montanhas. Mesmo sem a supervisão de Xiaowai, ele cultivaria por muito tempo. Embora ele ainda goste de brincar, ele tem mais autocontrole do que antes e consegue conter um pouco sua natureza brincalhona. Xiaowai ficou bastante satisfeita com isso, então ela deu ao macaco mais oportunidades de experimentar coisas novas. Fora da montanha Anil, os mercados do Departamento de Caçadores do Vento e da Vila Xuixen ainda aconteciam a cada 6 dias. Antes, Xiaowai ia pessoalmente a um mercado para trocar por suprimentos, mas agora ela delegou a tarefa ao macaco branco. Então, no dia de ir ao mercado, sempre antes do amanhecer, o macaco branco já havia se levantado. O macaco branco obedientemente completou as tarefas diárias e os deveres de casa. Quando terminaram, já era quase meio-dia. Após o almoço e a aprovação de Xiaowai, o macaco branco desceu a montanha alegremente. O mercado barulhento era diferente da paisagem das montanhas. O macaco branco rastejou pelo mercado e estava muito animado, cantando alegremente. Depois de várias tentativas, o macaco branco se tornou familiar com todos. Em cada uma delas, ele brincava no mercado por um longo tempo. Somente quando o pôr do sol se punha, o macaco branco retornava para as montanhas. Xiaowai não interferiu nessa aparente preguiça e até a tolerou deliberadamente. Então o macaco branco se divertia mais cada vez que descia a montanha. Mas os dias felizes duraram um pouco. Com a chegada do inverno, as montanhas começaram a nevar intensamente. O mercado fora da montanha também parou por causa do frio. O macaco branco, que não podia mais ir ao mercado, muitas vezes sentava-se sozinho em frente ao templo do Deus Lobo e suspirava, perdendo a emoção do mercado. Até que um dia, ouviu Xiaowai mencionar inadvertidamente que demônios podem se tornar humanos e entrar no mundo após seu cultivo. E o mundo colorido lá fora é muito mais animado do que no mercado remoto. Centenas de milhares de pessoas vivem na cidade grande, a comida humana que não pode ser vista na montanha Anil, todos os tipos de apresentações acrobáticas interessantes e um grande mercado que vende de tudo. Quimeras cujas lágrimas se transformam em pérolas, seres alados emplumados, seres de 3 cabeças, seres cadavéricos que só se alimentam de sangue, gigantes com mais de 3 metros de altura, seres pequenos do tamanho de uma palma. A menina contou ao macaco branco as lendas que ouvira dos anciãos da aldeia. Ao ouvir as histórias, o macaco branco não conseguiu deixar de encará-lo. Para o macaco branco que vive na montanha Anil, o mercado humano no sopé da montanha já é algo inimaginavelmente animado. Mas fora desta montanha Anil, naquele vasto mundo, há tantas coisas estranhas. Essas lendas bizarras são cheias de atração para esse macaco que primeiro entende a prosperidade do mundo. Depois de ouvir a história das meninas, ele ficou tão animado que parecia que havia 10.000 formigas rastejando em seu coração. Ele queria voar para fora da montanha para ver aquele mundo estranho e vasto. Mas a garotinha também lhe disse que o mundo lá fora estava cheio de monstros e feras.
Se um macaco como ele deixasse esta montanha anil, até um tigre qualquer poderia comê-lo. O macaco branco, que sabia que sua força era fraca, não conseguiu conter um suspiro e começou a ficar angustiado. Porque ele estava tão fraco. No dia seguinte, Xiao Ai levou o macaco branco para as profundezas da selva primitiva atrás da montanha e visitou várias feras que se enfureciam na selva. As feras que antes assustavam o macaco branco agora eram facilmente derrubadas pela garotinha. Essa disparidade de poder deixou o macaco branco muito animado. Finalmente percebeu claramente a importância do cultivo. Acontece que o cultivo não só o fará viver mais, como também o tornará mais poderoso. Se ele pode ser tão poderoso quanto Xiao Ai, não poderia descer a montanha para brincar? Vai, veja essas coisas estranhas e interessantes. Pensando em tal futuro, o macaco branco ficou feliz e animado. Desde então, o cultivo do macaco branco se tornou cada vez mais rigoroso, chegando a ser ainda mais intenso que o de Xiao Ai. Xiao Ai ficou muito satisfeito com essa mudança e começou a ensinar ao macaco branco a alfabetização, além do cultivo. Quando era pequena, sua mãe a ensinou a ler e escrever, mas agora ela ensina o macaco a ler e escrever. Muitas vezes, Xiao Ai, inadvertidamente, pensava em sua mãe, que morreu de doença, e em seu pai, que está desaparecido há muitos anos. O período em que seus pais estavam por perto era o período mais despreocupado de sua vida. Embora até então sua lembrança da aparência do pai estivesse turva, a alegria despreocupada da infância permanecia em seu coração. Quando ela pensava nisso ocasionalmente, sentia um calor no coração. Mas agora ela também tem sua própria felicidade. Poder ficar em frente ao templo do Deus Lobo e adorá-lo por toda a vida é a maior felicidade para a garotinha agora. Os dias nas montanhas passavam dia após dia. O clima nas montanhas está ficando cada vez mais frio. Logo, chegou a véspera de Ano Novo mais importante e animada do ano. A área externa da montanha anil está agitada, e o departamento dos Wind Raiders mais uma vez reflete o céu noturno com seus fogos de artifício. O som do fogo explodindo no céu noturno se espalha ao longe nas montanhas. Com a experiência do ano passado, Xiao Ai preparou um jantar de Ano Novo com bastante capricho. Ela não estava mais com pressa como no ano passado e não comeu pratos frios este ano. O macaco branco está muito feliz com isso. Depois do jantar, é um momento tranquilo para observar o ano novo. A menina e o macaco branco sentaram-se no templo do Deus Lobo, acenderam todas as velas do templo, cruzaram os joelhos, fecharam os olhos à luz das velas e começaram a meditar. Mas desta vez, Xiao Ai estava estranhamente distraído. À luz bruxuleante das velas amarelas no templo do Deus Lobo, a garota abria os olhos de vez em quando e olhava para fora da porta. O luar frio caía silenciosamente em frente ao templo do Deus Lobo. Mas, sob o luar, nenhum homem de branco apareceu com um sorriso e disse a ela: "Vim te ver." A tranquila e solitária véspera de Ano Novo passou silenciosamente. Até o amanhecer, as velas do templo do Deus Lobo estavam queimadas, e o galo na gaiola começou a cantar, anunciando a chegada do Ano Novo. Em frente ao templo do Deus Lobo, não havia nenhum homem de branco. Diante da enorme estátua do Deus Lobo, a garotinha baixou a cabeça silenciosamente. No fundo, sentia-se um pouco decepcionada. Deus Lobo, você se lembra que Xiao Ai está nas montanhas há um ano? Capítulo 68. 89 anos é como um sonho. Depois da véspera de Ano Novo, o clima nas montanhas gradualmente esquentou. Depois do derretimento do gelo e da neve, e do sol ficar cada vez mais quente, os moradores começaram a se preparar para a aração da primavera no Ano Novo. Uma vida tão simples se repete todos os anos, mas ninguém fica entediado. Para os moradores, a coisa mais feliz era poder plantar mudas na época certa todos os anos e colher arroz no outono sem doenças ou desastres. Na montanha anil, Xiao Ai tinha 12 anos. Mas sua figura era a mesma de quando Lueng a salvou, e ela não cresceu muito. A esse respeito, Qian especulou, pode ser o efeito da remodelação do seu corpo pelo Deus Lobo, que temporariamente define sua idade em 10 anos.
Talvez você possa remodelar seu corpo novamente no futuro, quando sua base de cultivo estiver mais forte. Depois de ouvir essa análise, Xiaowai assentiu. Nenhum deles levou esse assunto a sério. Para Xiaowai, não é inconveniente definir temporariamente sua silhueta aos 10 anos. Ela poderia fazer o que os adultos fazem. Embora a aparência de Qian seja de apenas 16 anos, sua idade real já ultrapassou esse número há muito tempo, e ela não acha errado definir temporariamente o número em 10 anos. Ela até fica com inveja. Se sua aparência pudesse ser definida por volta dos 10 anos de idade naquela época, ela seria capaz de brincar livremente e trapacear com a identidade de uma garotinha, o que seria mais divertido. No templo subterrâneo, após meses de cultivo, Lueng finalmente reparou completamente a alma desgastada e abriu os olhos novamente. Mesmo no processo de cultivo, ele podia sentir a passagem do tempo. Era o festival do duplo nono antes de ele começar a cultivar. Agora ele acorda novamente, é 20 de março do ano que vem. O tempo chuvoso começa a aumentar nesta época. O pico principal da montanha Anil, coberto por nuvens de trovão celestiais, também teve chuva hoje. A chuva fria, contendo abundante qi espiritual aquático, caiu sobre as montanhas. No entanto, como sempre, além do qi espiritual que se espalhou pelo ar, esse qi espiritual aquático foi absorvido pela floresta de pessegueiros na parte de trás da montanha antes que outras plantas o absorvessem. Na floresta de pessegueiros, o fruto do pêssego é verde e adstringente. No ano passado, a forte chuva formada pelo trovão celestial matador de Deus fez com que os pessegueiros da floresta de pessegueiros dessem frutos. Mas agora, mais de alguns meses se passaram, e os pessegueiros no galho verde ainda estão verdes e pequenos. Como disse Xiaowai, ainda há um longo caminho a percorrer antes da maturidade. Em frente ao templo do deus lobo, Xiaowai fechou os olhos, cruzou os joelhos e entrou em meditação. Ao pé da montanha, o macaco branco, com enormes barris nas costas, corria suavemente pelos degraus de pedra, como se não se cansasse. O qi espiritual, cada vez mais abundante nas montanhas, torna a velocidade de cultivo do macaco branco mais rápida do que a de qualquer demônio comum. Se o demônio lobo original visse isso, ele ficaria com ciúmes e louco também. Pensando nisso, Lueng não conseguiu conter o riso. A situação na montanha estava tão tranquila como sempre, então ele colocou seu coração em ação e começou a se preparar para um avanço. Antes, embora tivesse tido a ideia de abrir a porta do céu, sua alma estava danificada e não podia ser testada naquele momento. Agora ele podia tentar. A mente de Lueng se moveu, e sua consciência afundou em um vasto mar de nuvens brancas sem demora. Acima do mar de nuvens, um enorme portão celestial fica nas nuvens. Não importa quantas vezes Lueng assista, ele acha o portão muito grande, mas desta vez, ele pode não ter que olhar para a porta e suspirar. Acima do mar de nuvens, do lado de Lueng emergiu silenciosamente um fio de aura vermelho escuro. Com o surgimento dessa aura vermelha escura, o mar de nuvens originalmente vasto e calmo surgiu violentamente em vão. O vento frio rugia no mar de nuvens. O céu azul rapidamente ficou sombrio. Embora houvesse apenas um traço do cheiro do trovão celestial matador de deuses, ele ainda virou todo o mundo das nuvens de cabeça para baixo. Este é o último resquício do trovão celestial matador de deuses que resta na alma de Lueng. Embora extremamente fraco, ainda é um trovão celestial matador de deuses. Além disso, o mundo das nuvens está intimamente relacionado à alma de Lueng, e ele não ousa usar meios muito violentos. Então esse traço do trovão celestial matador de Deus é o suficiente. A figura de Lueng se ergueu ao vento. A luz dourada do relâmpago brilhava ao seu redor. Lueng levantou o dedo como uma espada e apontou diretamente para o enorme portão acima das nuvens. Ele gritou: Ir! A aura vermelha escura instantaneamente se transformou em uma luz vermelho-sangue, que cortou o céu e atingiu o enorme portão acima das nuvens. Bum! Um estrondo ensurdecedor soou no momento em que o trovão celestial matador de Deus atingiu o portão do céu.
Anteriormente, por mais que Lueng tentasse, ele não conseguia quebrar o pesado portão. Sob o golpe do trovão celestial matador de deuses, ele inesperadamente rachou. A aura de trovão subitamente saiu do portão, e então o portão se fechou novamente. No mar de nuvens, Lueng foi tomado pela aura do trovão, e sentiu apenas um zumbido em sua mente. O céu e a terra ao redor desapareceram rapidamente no campo de visão. O mundo escuro, depois de muito tempo, gradualmente se tornou claro. Em transe, Lueng viu uma imagem estranha, porém familiar e difusa. Um templo baixo construído em uma montanha desolada, um enorme lobo branco parado em frente ao templo e um homem doente, pálido e tossindo. Na visão turva de Lueng, ele viu o homem doente arquear as mãos para o enorme lobo branco, com um sorriso fraco. Irmão lobo, o templo da montanha foi construído para você. De agora em diante, você pode se livrar da estrada maligna e seguir o caminho certo. Embora existam poucos incensos nas montanhas, se você se concentrar no cultivo árduo, você será capaz de alcançar algo no futuro. O sorriso do doente era fraco, mas suas palavras eram sinceras. O enorme lobo branco olhou para ele e perguntou com uma voz profunda: se eu tiver sucesso no futuro, como poderei recompensá-lo? No momento em que essa pergunta foi feita, de alguma forma, o coração de Lueng de repente entendeu algo. O doente em frente ao templo na montanha sorriu, balançou a cabeça e disse: irmão lobo, você me salvou da boca do tigre, o que é um grande favor. Eu, Wu Shungu, não ouso pedir retribuição. O lobo branco olhou para ele, muito sério. Causa e efeito foram formados. Se eu não retribuir, meu caminho será bloqueado e não poderei alcançar o tal no futuro. A atitude do lobo branco era firme e suas palavras eram solenes. Depois que o doente ficou em silêncio por um tempo, ele sorriu amargamente. Como o irmão lobo pode ver, estou em estado terminal e morrerei em breve. Receio que mal posso esperar para que você me retribua. Mas se você insiste, bem, eu sou de Fushan e tenho uma família. Irmão lobo, se você conseguir realizar algo no futuro, espero que possa cuidar dos meus descendentes. Este é o único requisito que consigo pensar. Ótimo! O enorme lobo branco assentiu pesadamente e seus olhos estavam sérios. Se eu alcançar o tal no futuro, farei com que seus descendentes sejam ricos por toda a vida. A imagem vaga e estranha desapareceu rapidamente da visão de Lueng. No silencioso templo subterrâneo, o enorme lobo branco abriu lentamente os olhos. A alma dourada e pálida se integrou ao seu corpo. A longa espada flutuava para cima e para baixo no ar vazio. Olhando para tal cena, Lueng ficou em silêncio por um tempo e finalmente suspirou lentamente. Ao ver a vaga lembrança do demônio lobo, ele finalmente entendeu por que não conseguiu avançar. Causa e efeito já estão formados. Se ele não conseguir cumprir o acordo, não poderá avançar mais no cultivo. Pensando nisso, Lueng não conseguiu evitar olhar para fora da montanha. Talvez seja hora de descer a montanha e dar a volta ao mundo. Capítulo 69. Fada acaricia minha cabeça. A notícia de que o deus lobo estava descendo a montanha logo chegou aos ouvidos do velho sacerdote do departamento dos saqueadores do vento. Ao ouvir a notícia, o velho que havia acabado de se recuperar de seu ferimento grave imediatamente levou Qian para a montanha para uma visita. Quando os dois chegaram, Xiaowei estava fazendo as malas em frente ao templo do deus lobo. A espada do trovão celestial azul escura agora está sendo carregada atrás de Xiaowei. A garotinha está parada em frente ao templo do deus lobo, dizendo algo a um macaco branco. Lueng sentou-se no pavilhão de madeira, observando Xiaowei e o macaco branco. A aparência irritante da menina fez Lueng querer rir. A menina é pequena, mas sua expressão séria lembra cada vez mais a de uma governanta. Depois que eu for embora, lembre-se de limpar a cada 3 dias. Não deixe acumular poeira. Vá até a floresta de pêssegos para conferir todos os dias. Não deixe que os pêssegos sejam roubados.
Pratique bem, não se afaste muito da montanha anil. As ervas daninhas no fundo da montanha devem ser erradicadas. Se o outono chegar e não tivermos voltado, você deve se lembrar de colher o arroz amarelo no campo. Lembre-se de lavar suas roupas você mesmo, não use sempre essas roupas sujas. Lembre-se de usar mais roupas quando estiver frio. Não fique doente. Os anciãos da aldeia só podem curar pessoas, não macacos. Se você estiver doente, eu e o Senhor Deus Lobo não estamos aqui, e ninguém pode salvá-lo. Se um convidado vier visitar o Senhor Deus Lobo, seja educado. Um por um, a menina contou quase todos os assuntos que precisavam de atenção. Lueng duvidava que o macaco branco conseguisse se lembrar de tantas coisas. No entanto, a garotinha estava tão séria e o macaco branco assentiu repetidamente o que, pelo menos, parecia estar ouvindo. Ao ver a chegada das duas pessoas da tribo Li, Lueng se levantou com um sorriso. Eu ia até o departamento dos Wind Raiders, mas não esperava que você viesse primeiro. Por favor, sente-se, por favor. Depois de receber o velho sacerdote no pavilhão de madeira, Lueng disse: aprendi algo sobre meu cultivo recentemente e vi uma oportunidade de fazer um grande avanço, então decidi descer a montanha e procurar por essa oportunidade. Depois que eu for embora, por favor, cuide do macaco branco na montanha. Assim que o velho padre se sentou, ele ouviu as palavras de Lueng e seu coração ficou atordoado. Ele pensou inicialmente que o Deus Lobo estava apenas entediado e queria brincar. Então não é bem assim. Esse sentimento está prestes a explodir. O velho sacerdote olhou para o Deus Lobo novamente. Usando seu olho mágico, ele não conseguia ver a profundidade da base de cultivo do Deus Lobo como de costume. Quando os olhos mágicos se abriram, o poder flamejante do trovão de Lueng surgiu ao seu redor como um sol pálido, fazendo os olhos do velho tremerem. Se sua base de cultivo fosse um pouco mais fraca, seu coração se partiria na hora. Fechando seus olhos mágicos, o velho suspirou silenciosamente. Seus pensamentos eram inúmeros. O caminho do cultivo é como navegar contra a correnteza. Se você não avançar, recairá. Mas o Deus Lobo já é tão forte, e ainda pode ter um avanço. O velho que não fez progresso adequado por centenas de anos não pode deixar de se sentir complicado. Ele disse: Deus Lobo, não se preocupe. Com meu departamento de caçadores do vento aqui, ninguém ousa ser presunçoso na montanha anil. Lueng sorriu e agradeceu. Nesse caso, obrigado. Antes, você se feriu enquanto moldava a espada. Não sei como está seu ferimento agora. Precisa da minha ajuda? O velho sacerdote disse: obrigado. Embora meu ferimento seja grave, o vinho de flor de pessegueiro é um produto curativo sagrado. Tal ferimento deveria ter levado vários anos para se recuperar, mas com o vinho de flor de pessegueiro, me recuperarei em poucos meses. Neste caso, temos que lhe agradecer. Lueng ficou um pouco surpreso com as palavras do velho. Ah! O vinho de flor de pessegueiro tem esse efeito. Ele não pôde deixar de olhar para Xiaowai e dizer: Xiaowai, pegue 2 potes de vinho de flor de pessegueiro depois. Pode ser útil depois de descer a montanha. Sim, Xiaowai se curvou e foi pegar a bebida com a espada do trovão celestial nas costas. No pavilhão de madeira, Lueng conversou com o velho padre sobre coisas interessantes fora da montanha. Lueng ainda está curioso sobre o estranho mundo fora da montanha. Agora, à sua frente, está um velho que viajou o mundo todo. Naturalmente, ele aproveita o momento para pedir informações. Depois de um tempo, Xiaowai fez as malas e saiu com a espada do trovão celestial nas costas. Ela carregava um pequeno pacote na mão. Para quem cultiva, mesmo que vá para longe, não precisa carregar muitas roupas. A menina passou muito tempo fazendo as malas, contando principalmente todo tipo de coisas ao macaco branco. O macaco branco, que normalmente pulava alegremente, agora a seguia passo a passo, cheio de relutância. Percebe-se que este macaco branco também quer seguir Lueng montanha abaixo. Só que ele ainda não conseguiu se transformar em humano e sua mente é muito imatura. Lueng não planeja levá-lo consigo. Afinal, a montanha também precisa de alguém que cuide dela.
Sob os olhos sorridentes de Luen, a menina caminhou até o pavilhão e fez uma profunda reverência. Senhor Deus Lobo, Xiaoa está pronta. Bem, acho que você parece ter algo a dizer, disse Luen. Se você tem algo a dizer, pode dizer com franqueza. Não precisa esconder no coração. A garotinha mordeu o lábio e disse: Xiaoa implora ao Senhor Deus Lobo que dê um nome a este macaco branco. Nome. Luen olhou para o confuso macaco branco e riu. De fato, é hora de dar a esse macaco branco o nome de macaco branco. É realmente desagradável chamá-lo de macaco branco todos os dias. Luen acenou para o macaco branco se aproximar. O macaco branco ficou um pouco confuso, mas cheio de curiosidade. Ele pulou na frente de Luen e abaixou a cabeça obedientemente. Luen colocou a mão gentilmente na cabeça e sorriu. Macaco branco, você tem um nome que queira? O macaco branco ficou atordoado por um momento e balançou a cabeça. Obviamente, ele não pensou em um nome. Luen disse: então eu vou aceitar como quiser. Bem, você é um macaco nas montanhas, então aceite Yuan, macaco, como. Bem, aceite Sun, macaco, como seu sobrenome. Quando Luen planejou nomear o macaco branco de Yuan, de repente pensou no macaco branco de sobrenome Yuan, a criação dos deuses. Nesse romance, o macaco branco chamado Yuan morreu de forma muito miserável. Embora este já seja outro mundo, é melhor evitá-lo. Luen disse: macaco, macaco, use uma Sun, macaco, como seu sobrenome. Mas você começou a cultivar tarde demais, então é difícil começar com o cultivo de demônios. Se não houver oportunidade, receio que será difícil para você obter algumas conquistas. Mas espero que você possa aproveitar essa oportunidade, superar as dificuldades e desvendar o mistério da vida e da morte. O chamado número de Yan é 50, e o céu e a terra subtraem 49, vou chamá-lo de Sun Yan, e espero que você consiga entender o que resta. Luen riu. E a palavra Yan também significa que a água flui para o mar, que pode ser expandida até a abundância. Espero que, embora você tenha tido um começo ruim, finalmente consiga superar as dificuldades e conquistar sua própria vastidão no caminho do cultivo, assim como o rio flui para o mar. A partir de hoje, seu nome será Sun Yan. As palavras de Luen são incompreensíveis para o macaco branco. Mas ele sabe que um nome dado pelo Deus Lobo é muito importante, porque Xiaoai o pediu. Então ele saudou apressadamente e continuou cantando, agradecendo ao Deus Lobo por seu nome. O velho padre ao lado dele leu silenciosamente as palavras de Luen. O chamado número de Yan é 50, e o céu e a terra subtraem 49, o que resta? Os olhos do velho se iluminaram e ele não sabia o que sentir. Quando olhou para Luen novamente, seus olhos estavam cheios de admiração e espanto. Luen olhou para a garotinha de cabelos prateados e disse com um sorriso: então, está tudo bem. A garotinha corou e abaixou a cabeça. Obrigada, Senhor Deus Lobo. Ah bom, acabou, então vamos lá. No pavilhão de madeira, Luen riu alto, e um enorme lobo branco apareceu em frente ao templo do Deus Lobo. O homem de branco deu um passo em direção ao enorme lobo branco, seguido por Xiaoai carregando a espada do trovão celestial. Em frente ao templo do Deus Lobo, Luen, vestido de branco, virou-se e juntou as mãos em concha para o velho sacerdote Qian, da tribo Li, rindo. A montanha é alta e a estrada é longe, então Luen está indo agora. Tome cuidado, vocês dois. Tome cuidado, Deus Lobo. Adeus, Xiaoai. Ao som da despedida, a alma de Luen desapareceu, e o enorme lobo branco abriu os olhos e foi na direção da montanha. Luen e Xiaoai logo desapareceram no campo de suas visões. Qian suspirou. O corpo do Deus Lobo é tão bonito. O velho sacerdote sorriu e disse: você ainda é uma garotinha e não conhece o que é realmente valioso. Comparada com o verdadeiro corpo do Deus Lobo, sua alma em forma humana é divina e infinita. É a primeira vez que ouço falar desse tipo de existência. O avanço do Deus Lobo pode estar relacionado à sua alma em forma humana. O chamado número Yan é 50, e o céu e a terra subtraem 49. Esta afirmação por si só pode quebrar o verdadeiro significado do mundo.
O Deus Lobo é realmente extraordinário. Capítulo 70. Difícil caminhar no deserto. Em frente ao templo do Deus Lobo, o lobo branco deu um passo à frente e deixou o pico principal da montanha Anil envolto em nuvens de trovão celestiais. Usando o poder do Deus da montanha, ele rapidamente pegou o Xiaowai e passou pela selva primitiva da montanha e finalmente chegou ao grande lago no final da montanha. Sob o sol, o lago calmo brilha, e um vento fresco sopra em seus rostos. Depois de cruzar este lago, Lueng deixaria o alcance da montanha Anil, e o poder divino de seu Deus da montanha também pararia de funcionar. Mas desta vez, descendo a montanha, ele não só buscava a oportunidade de fazer uma descoberta, como também mantinha a mentalidade de jogar. Então, não planejou se apressar, mas sim viajar com calma por todo o caminho. Mesmo que ele ainda tivesse o poder do Deus da montanha, ele não planejava usá-lo. Depois de muito tempo no escuro e confinado subterrâneo, ele finalmente pode sair e contemplar a paisagem original deste mundo. É uma experiência diferente. Pode-se até dizer que o vento está limpo e o ar está fresco. Por exemplo, o lago cristalino à sua frente poderia ter sido transformado em atração turística em sua vida passada. No entanto, nesta era sem poluição industrial, lagos tão cristalinos e translúcidos podem ser vistos em todos os lugares. Animais selvagens são abundantes no mundo selvagem, mas isso também significa que tudo neste mundo mantém a aparência mais pura e primitiva, com belas montanhas, rios e belas paisagens. Olhando para os peixes nadando no lago, Lueng não conseguiu evitar sentir nostalgia e rir. Falando nisso, faz tempo que não como. Antes de ir embora, vou dar uma mordida no peixe. Xiaowai, que seguia Lueng, ficou um pouco surpresa. Uma mordida. Ela disse: se o Senhor Deus Lobo quiser comer peixe, Xiaowai pescará e cozinhará para você. O enorme lobo branco balançou a cabeça. Não, é muito trabalhoso para salvar e cozinhar. Vou dar uma mordida e seguir viagem depois de comer. Com isso, sob o olhar surpreso da garotinha, o lobo branco abriu a boca diretamente para o lago à sua frente. Sob o poder do Deus da montanha, um vórtice crescente surgiu repentinamente no lago. Então, um por um, os peixes vivos, carnudos, frescos e tenros saíram do lago em fila e voaram para a boca de Lueng. Lueng engoliu quase 100 peixes de uma só vez. Então, assentiu satisfeito e disse: ok, vamos continuar a viagem. A garotinha ao lado olhou para tudo isso em silêncio, e por um momento não soube o que dizer. Mas o lobo branco tinha ido para longe, e a menina teve que segui-lo rapidamente. Sob o sol da tarde, seus passos não eram rápidos, mas, fosse em terrenos acidentados, em áreas selvagens cobertas de vegetação ou até mesmo em pântanos lamacentos e difíceis, eles caminhavam como se o terreno fosse plano. Logo, eles deixaram o lago para trás e adentraram a região selvagem ao sul da montanha Anil. Lueng não sabia onde ficava a cidade de Fushan, mas depois de recuperar a memória do demônio lobo, ele teve uma leve sensação em seu coração de que a oportunidade para esta viagem estava no sul. E ao conversar com o velho sacerdote, este também mencionou que a cidade de Fushan fica ao sul da região da Passagem de Fogo. Então, embora Lueng não saiba a rota específica, ele só precisa ir para o sul. Hoje, embora Lueng não tenha aberto a porta para o céu, ele já alcançou o ponto-chave da transformação. Mesmo sem o trovão celestial, sua base de cultivo também é melhor do que a do demônio lobo original. Xiaowai, ela possui os 200 anos de cultivo demoníaco do demônio lobo e um raio de trovão celestial de Lueng. Por mais de um ano, ela vem cultivando arduamente na montanha Anil com abundante ki espiritual. Sua força já estava além da imaginação das pessoas comuns. Esta menina e o lobo caminhavam pelo deserto, e nenhuma fera com olhos ousava provocá-los. Afinal, existem poucos monstros com uma base de cultivo. Eles caminharam todo o caminho para o sul, atravessaram áreas selvagens desabitadas, uma após a outra, e caminharam por montanhas áridas e primitivas. Viram muitas feras estranhas ao longo do caminho, mas não encontraram o único demônio. Eles viajam durante o dia e descansam à noite.
Embora Xiaoai e Lueng não precisem dormir, Lueng não queria viajar à noite. Se viajassem no escuro, perderiam a paisagem ao longo do caminho. E Lueng ainda queria manter alguns hábitos como humano, e não queria realmente se tornar desumano. Então, quando chega a hora de descansar à noite, eles param, encontram um lugar para acender uma fogueira ao vento, assam alguns animais selvagens capturados nas montanhas e experimentam seu sabor. Então, a menina e o lobo sentam-se ao redor da fogueira e fecham os olhos até o amanhecer. Se tiverem a sorte de encontrar uma caverna, não precisarão dormir no deserto. Com um itinerário tão simples, eles caminharam para o sul por 15 dias antes de saírem desta região selvagem e verem a estrada galopante construída por seres humanos. A chamada Estrada Galopante é a estrada que conecta as cidades humanas. Pode-se dizer que é um grande projeto de subsistência. Abrir estradas nas montanhas e áreas selvagens, aplanar as pedras da floresta ao longo do caminho, compactar o loess e nivelar a superfície da estrada. Entretanto, embora o mundo seja primitivo e selvagem, devido à existência de vários cultivadores, Lueng não se surpreende com esta estrada galopante. Olhando para a estrada galopante à distância, Xiao perguntou: Senhor Deus Lobo, precisamos evitar a estrada galopante. Lueng balançou a cabeça e disse: não há necessidade de evitá-lo. Também é uma experiência interessante para nós caminhar na estrada galopante deste mundo. Com isso, o tamanho do corpo de Lueng diminuiu rapidamente. O corpo enorme original rapidamente encolheu várias vezes. Embora ainda seja enorme em comparação aos lobos comuns, não é tão assustador. Ele ficou ao lado de Xiaoai, quase tão alto quanto Xiaoai. Lueng riu: vamos primeiro para o sul pela estrada. Se o trajeto mudar, partiremos novamente. Ok, Xiaoai assentiu pesadamente e saiu da selva primitiva com Lueng pisando na estrada com solo compactado, um após o outro. Na estrada a galope, embora compactada, plana e fácil de percorrer, ainda é desolada. Caminharam pela estrada a galope por uma manhã inteira, mas não viram o único transeunte. Mas isso não é surpreendente. Embora existam estradas galopantes construídas, ainda há montanhas e estradas entre as cidades, animais selvagens estão desenfreados e, ocasionalmente, monstros correm soltos. Num mundo tão perigoso, a maioria dos aldeões comuns não viaja para longe. Eles basicamente permanecem no mesmo lugar durante toda a vida. Somente comerciantes viajariam entre as estradas, ou aqueles cultivadores que não têm medo de animais. Lueng caminhou pela estrada a manhã toda e até encontrou vários animais agachados na densa floresta à beira da estrada. Se pessoas comuns encontrarem esses animais à beira da estrada quando estiverem sozinhas, cairão direto na boca deles. Até mesmo esses comerciantes podem ser atacados por essas feras se forem negligentes. Afinal, algumas dessas feras são ainda mais ferozes que leões e tigres. Então, depois de caminhar pela estrada esta manhã, embora não tenha encontrado nenhum transeunte, Lueng adquiriu uma compreensão mais profunda dos perigos de viajar neste mundo. Embora aquelas feras não ousassem saltar e atacar Lueng e Xiaoai, foi definitivamente um desastre extremamente difícil para os mortais resistirem. Uma besta estranha e maligna com 4 chifres afiados na cabeça. Uma fera estranha parece uma cabra, mas é mais que o dobro do tamanho de uma cabra. Uma fera estranha que se parece com um gato civeta ampliado várias vezes, mas tem apenas um olho e 3 caudas. Neste mundo selvagem e traiçoeiro, animais como leões e tigres não estão no topo da cadeia alimentar. Acima do leão e do tigre, há muitas outras coisas terríveis. No antigo deserto, Lueng também viu